Boa noite. Oi, pastor. Tá certo. Boa noite, irmão Teodoro. Pastor, boa noite. Boa noite, Tá certo. Lenice. Cadê a Lenice? Tá me ouvindo, Lenice? Irmão Teodoro tá ouvindo. Boa noite, irmão João. Boa noite. Boa noite, irmã Josefa. Boa noite. Boa noite, irmão Celso. Seu áudio ainda tá baixo, hein? Aí tá baixo ainda? Boa noite, Zé Aldo. Boa noite, pastor. Tá baixo. Rapaz, tá todo mundo reclamando. E agora, melhorou? Pera lá. Pra mim tá bom. É um ouvido bom. Vamos começar, diz culto matutino, mas não é, culto vespertino, e vai dizer o pregador errado. Mas, irmãos, vamos começar. Não deu certo, né? Os irmãos não estão vendo. Dá um minutinho que eu tendo minhas dificuldades. Eu estou vendo o senhor. Sim, não era para me ver, era para ver o meu PowerPoint. Agora vai ver. Tá bom, irmãos. Vamos começar cantando A Cristo coroai, Cordeiro vencedor. A Cristo coroai, Cordeiro vencedor, ouvi das hostes celestiais, dos anjos o louvor, desperta a tua voz e entoa coração, louvando aquele que morreu e deu-te salvação. A Cristo coroai, seu lado e mãos olhai, das suas chagas o esplendor e a glória contemplai, nem anjos lá do céu o podem suportar, perante o místico esplendor abaixam seu olhar. A Cristo coroai, a vida nos doou, e a fim de dar-nos salvação da tumba triunfou. Cantemos seu poder, morreu, mas ressurgiu, a vida eterna nos ganhou e a morte destruiu. A Cristo coroai, das eras o Senhor, dos mundos e astros da amplidão e eterno Criador, ao grande Redentor que deu-nos salvação, eternamente tributai louvor e adoração.
Vamos orar nesse momento e entregar nosso culto e nosso tempo a Deus. Pai, como nós amamos esse dia, amamos todos os dias, porque são os dias que o Senhor tem nos dado, mas amamos esse dia em particular, o dia da Páscoa, em que celebramos o fato que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Nós amamos o que Pedro disse, que ele ressuscitou porque não era possível a tumba, o sepulcro, segurar ele. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E isso é demonstrado pela sua ressurreição, onde ele não apenas ressuscitou, mas ele conquistou a morte para nunca mais morrer. Nós olhamos para esse evento sabendo que não apenas o nosso pecado foi todo pago na cruz, mas que nada pode intervir para nos negar a ressurreição e nos negar a salvação completa que um dia teremos junto ao Senhor no céu. Obrigado que a ressurreição de Jesus Cristo nos dá coragem para viver aqui na terra e enfrentar as tribulações, inclusive essa doença que assola o nosso mundo. Nós sabemos que não há nada que pode separar-nos do amor de Cristo, nada que pode nos deter quando Cristo nos chamar, nada que pode nos lançar no inferno, que não existe nenhuma condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Obrigado por essa salvação tão vitoriosa, tão conquistadora que o Senhor tem nos dado. E obrigado pela bendita esperança que nós temos, que nós estamos aguardando do céu a qualquer momento, o chamar do nosso Senhor Jesus Cristo. E como seria maravilhoso se esse chamar viesse até hoje à noite e nos livrasse de toda a tribulação e até do pecado que nos assola. Pedimos que o Senhor esteja conosco, em nosso meio. Reunidos estamos, mas longe um do outro. E nós pedimos, sabemos que é um pobre substituto para a reunião que nós tanto anelamos, de estarmos juntos, um na presença do outro. E também até a nossa Assembleia Local é um pobre substituto pela reunião que teremos no céu um dia, junto com os nossos entes queridos que nos precederam e para sempre estarmos com o Senhor. Mas nós pedimos que o Senhor abençoe nosso tempo, que o Senhor receba glória e honra, que o tempo junto, mesmo que longe e constrangido, nós possamos ser encorajados na Tua palavra e na comunhão uns com os outros, nos hinos que vamos cantar, nos trechos que vamos ler das Escrituras e analisar. Pedimos que o Senhor abençoe nosso culto para a Tua honra e glória. Amém. E, sabe, só tem poucos hinos bons sobre a ressurreição, e nós cantamos todos eles hoje de manhã, e nós vamos cantar novamente hoje à noite. Findou-se a luta de Jesus. Findou-se a luta de Jesus, o Salvador venceu na cruz, e neste mundo raia a luz. Aleluia! Vencida a morte, o seu horror, subiu a glória ao Redentor. Cantai louvores ao Senhor. Aleluia! Com majestade sem igual,
igual, firmou o reino divinal. Cantai um hino triunfal, aleluia. E mais um hino, hoje nos lembramos da ressurreição. Hoje nos lembramos da ressurreição, que assegura o salvo, plena redenção. Ao terceiro dia, como prometeu, os grilhões da morte o Salvador rompeu. Sejas tu louvado, Redentor Jesus, vencedor da morte, o Salvador Jesus, transformou em trevas em gloriosa luz, e as primícias fez-se na ressurreição dos fiéis que um dia ressuscitarão. Sejas tu louvado, forte vencedor. Tanto amaste a Cristo, mundo pecador, que por nós sofreste a punição e a dor, mas ressuscitado, junto ao Pai estás, garantindo a nós o teu perdão e paz. Sejas tu louvado, nosso mediador, sumo sacerdote, santo intercessor. Hoje te aclamamos, Rei e Salvador, para sempre vives na celeste luz. Amém, Deus, Senhor e Redentor Jesus, sejas tu louvado eternamente. Amém. Para a nossa leitura, nós vamos ler uma passagem longa, 54 versículos, mas é o relato de Lucas, em Lucas 24. Se os irmãos quiserem acompanhar a nossa leitura, Lucas 24, 55 versículos. Não, 54, eu acho, não sei. Vamos ler. Mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam.
Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. Abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus, de todo o povo, e com os principais sacerdotes e as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Agora, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, correndo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e, tendo partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e os outros com eles, os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos.
Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Nós vamos continuar cantando mais 2 hinos. Da sepultura saiu, HCC 140. Foi morto Salvador e sepultado, mas com poder, vigor, ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte, o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte, o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Da morte triunfou, que vitória, vida nos outorgou, vida eterna. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte, o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Não esqueçamos de contribuir com as necessidades da igreja, necessidades uns dos outros. Nós temos irmãos que precisam do nosso auxílio, podemos dar elementos e outras coisas mais. Isso realmente é uma coisa que podemos fazer durante esse tempo de isolamento. E antes da mensagem, Cristo já ressuscitou. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia, gratos e
ao Senhor Jesus honrai. Aleluia. Pois a morte quis baixar. Aleluia. Pecadores para salvar. Aleluia. Uma vez na cruz sofreu. Aleluia. Uma vez por nós morreu. Aleluia. Mas agora vivo está. Aleluia, e para sempre reinará. Aleluia. Deixe-me desmudar o pastor Arthur, que não quer desmudar-se. Acho que o irmão tem que contribuir para essa história. Pastor? Os irmãos estão me ouvindo bem ou está baixo? Deixa-me desmudar todo mundo. Tá Ouvindo, baixo. irmão? Tá baixo? Tá um pouco baixo, dá para ouvir. Tem um que está com a minha imagem, está com o nome Arthur Mucilo. Tira o mute dele também. É o Arthur Mucilo que não tem a Elo. E deixa mudo o que aparece a igreja. Tá. Você tá com 2 celulares, né, rapaz? Isso. Os irmãos estão me ouvindo? Faz um joia se você está me ouvindo. Tá ouvindo bem agora? Sim. Acho que melhor. Melhorou assim, né? Aham. Muito bem. Mudeceu todo mundo. Muito bem, irmãos. Boa noite. Minha saudação em nome de Jesus Cristo. Estou falando aqui da igreja. Estou olhando esse monte de cadeiras vazias aqui. Estou sentindo uma falta enorme de vocês aqui. Faz muita falta mesmo o culto local. Hoje de manhã senti falta do nosso tradicional café da manhã de Páscoa. Espero nos próximos dias poder encontrar com os irmãos. Vamos continuar orando por essas coisas. Eu quero fazer um reforço na fala do pastor Mark, anteriormente mencionada. Ele falou para a gente não esquecer de contribuir. Irmãos, não vamos esquecer de contribuir, porque a igreja tem compromissos a honrar. E com essa pandemia e a ausência dos cultos locais, nossas entradas caíram muito. Em dias posteriores, nós vamos entrar em contato com vocês para deixar vocês a par se essa situação se prolongar. Mas não vamos deixar de contribuir, por favor. Se você tiver alguma dificuldade, eu peço, entre em contato comigo ou com algum dos tesoureiros e a gente resolve essa situação. Tá bom? É interessante como a gente tem habilidade para, muitas e muitas vezes, pensar na ressurreição de Cristo, pensar na Páscoa, e não nos prendermos à infinidade dos elementos que compõem a Páscoa. A gente sempre traz à memória algumas coisas dessa narrativa, e quando a gente lida com narrativas, uma das dificuldades com narrativa é que para você entender bem, os detalhes têm que ser muito ricos. Eu digo isso justamente porque eu estou aprendendo um pouco sobre narrativa nesses dias, acompanhando um jovenzinho de 6 anos que está aprendendo um pouco de oratória em casa,
E uma das frases da professora dele é: você me conta a história com a maioria de detalhes que você puder. E são esses detalhes que trazem justamente a exuberância da narrativa e o seu significado na sua inteireza. Queridos, eu preciso dizer aos irmãos que quando nós pensamos nas narrativas da Páscoa, todas as coisas que envolvem a Páscoa, uma das coisas que muitas vezes acaba passando esquecido ou desapercebido nas narrativas da Páscoa são justamente alguns detalhes que fazem toda a diferença. Eu não sei se você já se deteve para pensar um pouquinho, porque você talvez está pensando: o que será que o pastor vai falar de novo hoje? Uma das coisas que eu tenho aprendido nesses últimos dias é que não é uma questão de falar coisas novas, mas de lembrarmos das coisas antigas que muitas vezes esquecemos ou abandonamos. E não é minha intenção aqui falar nada novo antes, e muito pelo contrário, minha intenção é trazer alguns fatos que talvez passaram desapercebidos para os irmãos. Quando a gente fala de Páscoa, você sempre para pensar nas infinitas possibilidades que rodeiam a Páscoa. Você deve se lembrar, quando falamos de Páscoa, de Judas combinando receber algum dinheiro para atrair a Jesus Cristo. Eu não tenho a menor dúvida que isso já passou pela sua cabeça muitas vezes. Talvez você já até ouviu alguma mensagem falando que nós não deveríamos ser parecidos com Judas. Talvez, e esse também não é um fato novo, mas você certamente já ouviu, ora mais, ora menos, alguém falando sobre o próprio Pedro, que negou a Cristo, ficou ali acompanhando de longe, quando foi confrontado por uma empregada, se ele era um dos que seguiam a Jesus, ele disse que não era. Talvez você está bem lembrado disso. Talvez você está lembrado aí que todos os discípulos se dispersaram como ovelhas que não têm pastor. Talvez você está se lembrando de Pilatos, que lavou suas mãos, dizendo que estava limpo daquilo que estavam fazendo com Jesus e que era com eles e não com ele. Talvez você está se lembrando aí, e eu imagino que esteja realmente se lembrando aí, das pessoas que, quando foram confrontadas sobre quem queria como prisioneiro solto por ocasião da Páscoa, eles deram preferência, grande preferência, para um assassino, Barrabás. Eu sei que todas essas imagens e talvez mensagens nesses assuntos você já tenha ouvido durante muito tempo, durante longo período na sua vida cristã, muitas mensagens mesmo. Mas eu queria trazer os irmãos para pensarem num grupo que tem ficado de escanteio e passando pelas mensagens, pela narrativa do texto sagrado, a narrativa dos evangelhos, acerca da crucificação, acerca do ministério de Cristo, dando essa pequena viagem que a gente sempre faz durante esse período, pensando acerca do que pregar na época da Páscoa, durante a Semana Santa. Eu notei um grupo acerca do qual não tem sido feita certa justiça, acerca da qual não se tem falado com tanta veemência, pelo menos eu, enquanto pastor, nunca falei desse grupo. Eu estou falando das mulheres que acompanhavam Jesus Cristo no seu ministério. E eu não quero que você pense aqui que eu sou feminista ou nada desse tipo, porque não é essa a minha intenção. Muito pelo contrário, não sou feminista, estou longe disso. Mas a minha intenção é aprender com as mulheres que seguiam a Jesus Cristo. Cada detalhe aqui é muito importante. Pensando ao longo do ministério total de Jesus Cristo, eu noto que as mulheres sempre tiveram parte muito integrante no ministério de Cristo. Se você está com sua Bíblia, você pode abrir, por favor, sua Bíblia para o Evangelho de Lucas. Talvez você já está com sua Bíblia aberta aí, porque foi o texto que nós lemos. Nós vamos voltar aqui depois para o capítulo 24, mas abre sua Bíblia para o Evangelho de Lucas. E eu gostaria que você põe o dedo aí no 24, mas vamos para o capítulo 7 primeiro. Lucas, capítulo 7, onde nós temos uma narrativa bastante interessante sobre a atitude de uma mulher. Note, dentro do esboço da Páscoa, nós estamos longe da cerimônia pascual.
Mas o que acontece é que aqui em Lucas capítulo 7, no versículo 36, tem algo que me chama muito a atenção. Eu estou lendo o texto aqui que diz assim, Lucas capítulo 7, 36. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhes os pés e os ungia com um unguento. Queridos, eu fico pensando aqui nessa mulher. Você, sem dúvida, já passeou por aqui e já entendeu que essa situação é uma situação um pouco diferente. Está Jesus Cristo desenrolando seu ministério e de repente tem uma mulher procurando ele para ungí-lo. O texto deixa bem claro que aqueles que o recebiam em casa, esse fariseu, fica admirado e diz que ele não podia ser um homem sério, um homem santo, porque se ele assim o fora, ele saberia quem era aquela mulher. Mas não é assim que funciona. Jesus Cristo recebeu aquilo justamente para deixar bem claro que aquele homem não estava sendo hospitaleiro com ele, porque não lhe havia deitado água numa bacia para lavar os pés, sinal de hospitalidade entre aquele povo daquela época. Também este homem não o havia saudado com o ósculo, cumprimento natural e comum das pessoas do Oriente Médio ainda nos nossos dias, um homem dar um beijo na face do outro homem. Mas o que eu estou dizendo, ou a razão pela qual eu trago os irmãos aqui, é para que os irmãos observem que exemplo desta mulher. Cristo, para explicar como era a atitude do coração dessa mulher, ele conta a este fariseu uma história falando sobre um credor que foi muito perdoado e que amava muito ao seu Senhor. E essa mulher que teve seus pecados perdoados, justamente recebe isso de Cristo, ou tem a autorização de dar esse tratamento honroso, amoroso para Cristo, justamente porque ela tinha muito do que ser perdoada. Era uma mulher pecadora, como está no versículo 37, e não sabemos se ela era uma meretriz, porque o trecho não deixa absolutamente claro, mas é chamada de pecadora. Queridos, o que será que essa mulher, uma das mulheres, ao longo da vida de Jesus Cristo, ao longo do ministério de Cristo, pode nos ensinar? Bem, diferente daquele fariseu que se achava demasiadamente justo, essa mulher certamente pode nos dar uma grande lição de humildade. Ela estava aos pés de Cristo. Aprender com esta mulher é justamente aprender humildade. Estar aos pés de Cristo é estar no lugar onde devemos estar. A gente fala muito sobre estar aos pés de Cristo, estar aos pés da cruz, estar aos pés de Deus, estar servindo ao Senhor. Mas essa mulher literalmente estava abaixo de Cristo, reconhecendo a sua situação de miséria e pecado. A situação era tão séria que Jesus Cristo olha para ela, isso está registrado no versículo 48, e diz: mulher, perdoados estão os teus pecados. Amados, precisamos entender, ela demonstrava humildade, e não só humildade, ela sabia com quem ela estava lidando. Havia ali uma demonstração muitíssimo clara, não só de humildade, mas também de gratidão. As lágrimas com as quais regava os pés de Cristo, os cabelos com os quais secava os pés de Cristo, e o beijo constante aos pés de Cristo, um sinal de muito grande gratidão, de muita gratidão. Mas essa não é a única mulher ao longo do ministério de Jesus Cristo. Aí na continuação do texto, no capítulo 8, que você tem aí
aberto consigo, você pode ver muito, muito claro que outras mulheres também participavam do ministério de Cristo. Diz aí no versículo 1 do capítulo 8. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusá, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Lembra, eu estava falando aqui que as mulheres sempre têm coisas para nos ensinar. Estas mulheres, juntamente com essa mulher mencionada no capítulo 7, eu tenho absoluta certeza que o evangelista Lucas não tinha nenhum tipo de equívoco quando coloca nessa ordem o seu texto, justamente para mostrar o ministério das mulheres junto com Jesus, nos dão grande demonstração de generosidade. Primeiro, porque esta mulher que faz esta unção nos pés de Cristo, certamente dispensara muito com este unguento. Tratava-se de um óleo essencial de altíssimo valor. E, somado a isso, é dito no versículo 3 do capítulo 8, que estas mulheres, muitas mulheres, prestavam assistência a Jesus e ao seu ministério com seus bens. Amados, há aqui uma grande lição de generosidade. Se podemos aprender com essas mulheres, eu preciso dizer, temos que aprender humildade, temos que aprender gratidão e também generosidade. Talvez você vai falar, mas pastor, o senhor está falando muito antes da Páscoa. Mas o que isso tem a ver com a Páscoa? Eu quero dizer, irmãos, que isso está ligado à Páscoa, porque durante os eventos do sacrifício de Cristo, de sua paixão e ressurreição, as mulheres não estiveram menos presentes. Elas têm muito que nos ensinar. Um dos ensinamentos que é justamente essa presença constante no ministério do Senhor, ou estar constantemente com o Senhor em atitudes de humildade, gratidão e generosidade, é também agir para com Cristo com amor e coragem. Amor e coragem. Você está com o dedo aí, né? Em Lucas capítulo 24, mas nós não vamos para lá agora não. Volta umas páginas na sua Bíblia, por favor, para Marcos, capítulo 15. Volta umas páginas, por favor, junto comigo, para Marcos, capítulo 15, onde nós temos a cena da crucificação. E, olha, me chama tanto a atenção que durante a minha leitura desse trecho, ficou muito patente para mim que essas mulheres podiam nos trazer um grande ensinamento sobre amor e coragem. Marcos capítulo 15, versículos de 40 a 41, dizem assim, estavam ali aonde? Nós estamos falando da morte de Jesus. Quando chega a hora em que ele vai render seu espírito, nós não estamos vendo aqui os discípulos, nós não estamos vendo aqui aquele populacho, mas o trecho diz assim, estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas, Maria Madalena, está lembrado dela na outra citação? Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além destas muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Eu não sei exatamente dizer qual era a distância, mas sei que elas contemplavam o nosso Salvador sendo crucificado. Diferente dos discípulos, dos apóstolos que estavam dispersados, o seu Senhor havia sido preso. Diferente de Pedro, que o havia negado e que agora chorava de remorso e de arrependimento, essas mulheres estavam ali olhando o que ocorria com Jesus, estavam sentindo a dor do sofrimento do Senhor. Não é dito nada dos apóstolos, mas sim dessas mulheres.
Servir a Cristo envolve amarmos a Ele corajosamente. Elas eram seguidoras de Cristo e o contemplavam continuamente durante seu sofrimento na cruz do Calvário, quando Ele rendia ao Pai o seu Espírito e pagava o preço da nossa justificação. Também, irmãos, precisamos entender que estas mulheres não eram só mulheres que amavam e tinham coragem de servir a Cristo em tempos difíceis. Também é muito, muito evidente que elas também davam um ensinamento muito grandioso de honra e zelo. Nós temos por hábito honrar pessoas que não estão mais conosco. Algumas vezes a gente tem essa mania de considerarmos em alta conta a pessoa só depois que ela já não está mais neste mundo. Mas estas mulheres, fazendo algo muito especial para o Senhor, no capítulo 23, no versículo 50, até o capítulo 24, versículo 1, trecho com o qual nós começamos o nosso culto hoje, demonstra a honra e o zelo delas para com o Senhor. O trecho diz assim, Lucas, capítulo 24, capítulo 23, versículo 50. Então, se retiraram para preparar aromas e bálsamo, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Eu acredito, irmãos, que nós precisamos aprender muito com essas mulheres, acerca das quais não tem sido feita a digna justiça de lembrarmos delas como servas de Cristo. Mulheres que realmente tinham a humildade de reconhecer as grandes bênçãos que receberam do Senhor. E a Páscoa, se não é o momento de reconhecermos a grande bênção do perdão dos nossos pecados, a Páscoa é o quê? Se não é o momento de demonstrarmos e vermos não só o exemplo de Cristo, mas somado a Ele o exemplo dos seus servos, e entregarem suas vidas e estarem aos pés do Senhor, se não é um tempo de generosidade. Essa foi a primeira vez em que eu não vi grandes compras de Páscoa, enormes filas para se comprar chocolate. Eu não sei se você ganhou chocolate na Páscoa, mas é um tempo para sermos generosos para com o nosso Deus. E não só isso, queridos. É um tempo para demonstrarmos nosso amor e também nossa coragem. Nós andamos um pouco desencorajados, nós andamos temerosos, são dias de sentirmos medo realmente. Eu, à semelhança dos irmãos, também não quero ficar doente, mas precisamos ter coragem, irmãos, de fazermos aquilo que devemos fazer. A semelhança daquelas mulheres que eram encorajadas pelo convívio que tiveram com o Senhor, nós precisamos estar encorajados para servirmos ao Senhor, mesmo em meio a essa enfermidade. É interessante nós pensarmos, eu comentava com minha esposa ontem, um grupo de vulcões da Indonésia que tiveram alguns anos atrás uma erupção violentíssima por nome Krakatoa, não sei se você já ouviu falar dessa montanha vulcânica, entrou em erupção novamente. É um dos maiores vulcões do mundo e, como dizem os geólogos, há embaixo dele um tipo de caldeira fervente de lava derretida. Irmãos, são só notícias difíceis e que devem abrir nossos olhos e nos encorajar para dizermos em alto e bom som: o fim dos dias deste mundo e desta geração está próximo. Talvez você vai dizer, pastor, mas isso está em algum trecho da Bíblia, que vai ter vulcão, que vai ter erupção, que essa doença é bíblica, que nós vamos todos morrer. Não, não é disso que eu estou falando. É porque, a semelhança de todas essas misérias que nós vemos, qualquer situação pode bater a nossa porta em qualquer instante e dizer, olha, tal pessoa faleceu, tal pessoa está muito enferma, tal pessoa sucumbiu a uma determinada doença. Nós não sabemos quando será o último dia de ninguém. Por isso, corajosamente, precisamos dar testemunho do nosso Senhor
que morreu e ressuscitou. Utilizar, inclusive, a oportunidade dessa época para falarmos mais e mais de Jesus Cristo. Queridos, não é de se admirar. Hoje eu recebi a notícia triste que o pai do pastor da irmã Heloísa, o pai do pastor Elcio, faleceu. Comentávamos durante o almoço, porque fomos notificados bem cedo, comentávamos durante o almoço que esse é um tempo difícil, uma época ruim para morrer. Mas vamos pensar, toda época é difícil, todo tempo é ruim e todas as oportunidades estão aí diante de nós para ser por nós abraçadas com coragem. Amados, vamos demonstrar honra e zelo. Essas mulheres saíram do seu descanso sabático para ungir a Jesus Cristo. Certamente elas estavam incomodadas. Ali no capítulo 23, quando fala do sepultamento de Jesus Cristo, no versículo 50 é dito: eis que certo homem, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com a designação e a ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, este homem José, pediu-lhe o corpo de Jesus e, tirando-o do madeiro, envolveu num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto na rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. É notório que havia um tipo de pressa da parte de José de Arimateia para sepultar Jesus, para que não ficasse exposto durante o sábado. E estas mulheres, é dito que elas tinham vindo da Galileia com Jesus. Seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. É, para mim, muito patente que elas queriam dar um tratamento mais especial aos restos mortais daquele que havia ensinado a elas, que havia curado algumas delas, libertado algumas delas. Honra e zelo para com o Senhor. Mas o que acontece é que no primeiro dia da semana, elas chegaram lá e se depararam com um fato inédito. Jesus não estava lá, o corpo não estava lá, ele havia ressuscitado. Sabe, irmãos, quando andamos neste modo, humilde, grato, generoso, amoroso, corajoso, honrado e zeloso, nós recebemos da parte de Deus algo muito maravilhoso. Essas mulheres que participaram notavelmente do ministério de Jesus Cristo, é dito que quando elas chegam ali, eu estou ainda no capítulo 24, não achando Jesus, elas se encontram perplexas diante de dois varões com vestes resplandecentes. E no versículo 5 diz que elas estavam morrendo de medo, possuídas de temor, baixando os olhos para o chão. Eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? E ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, e quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas as coisas aos 11 e a todos os mais que com ele estavam. E aí segue uma lista destes nomes. Irmãos, elas receberam a bênção e o privilégio de serem as primeiras a ouvirem as boas novas da ressurreição. Que maravilha é sabermos que estamos servindo a um Deus que está vendo todo o tempo o quanto o amamos e nos envolvemos com Ele, o quanto o servimos. Acredito que uma mensagem, um ensinamento precioso que devemos guardar dessas mulheres é que aqueles que procedem zelosamente para com Deus são muito abençoados e muito felizes com notícias vindas do Senhor. Eu espero, irmãos, que para os próximos dias e para o nosso próximo encontro, recebamos da parte do Senhor boas, ótimas e maravilhosas notícias para a glória, honra e o nome dele. E espero que a próxima notícia boa e maravilhosa
seja que podemos nos reunir novamente e que essa enfermidade está debelada. Amém? Pois o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje à noite é isso. E eu espero que a palavra do Senhor faça guarida no seu coração. E você, minha irmã, eu não estou sendo feminista, mas você pode e com certeza será uma grande bênção para a obra do Senhor nessa terra. Deus abençoe. Obrigado que se esforçou para participar. Estão todos fora do mudo, podem conversar à vontade. Agora vamos vir aqui todos para a igreja para tomar um café aqui. Tem pizza? Bolinho. É o chá, pastor. Ah, agora à noite é chá, né, irmã Terezinha? É chá. Cadê o Vinícius e o Tiago para correrem aqui? Cadê? Tô chegando. E cadê o Vinícius? Cadê o Vinícius Lima? Cadê o Vinícius Lima para sair correndo aqui? Tá tão vazio, tão quieto esse prédio sem vocês. Traz o Bequinho pra cá. Ah, ele aqui.